Fala galera, vamos falar então aí sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, para que vocês entendam um pouco aí da geopolítica mundial que está acontecendo aí. Então, nós vamos falar aí sobre o ataque, mais especificamente nesse ataque que a Rússia fez à base energética da Ucrânia nesse Natal de 2024. Então, quais são os impactos disso nesse confronto que já vem se arrastando aí já há algum tempo? Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é de graça, para que você acompanhe todos os nossos conteúdos aí. Vamos lá então, pessoal. Na madrugada desse Natal, ele foi marcado então aí por um ataque devastador da Rússia contra a Ucrânia. Mais de 70 mísseis e 100 drones foram disparados, então aí, mirando o quê? A infraestrutura energética daquele país. O que isso significa para a Ucrânia e para esse conflito em geral? Então vamos entender sobre isso. A Rússia, ela fez então esse ataque aí como forma de pressionar os ucranianos contra o governo de Zelensky, que governa o país, já que com as baixas temperaturas lá nesses locais atingidos, as pessoas não conseguirão então fazer o aquecimento em suas casas, em suas residências, podendo trazer graves transtornos então para a população local. Lembrando que o frio na Ucrânia é muito intenso. Não é um frio que se controla somente com roupas, com moletons, meias, como a gente utiliza aqui no Brasil. Então, lá eles usam então um sistema então, de aquecimento nas suas residências, assim como usamos então o ar-condicionado aqui no Brasil para conseguirmos então suportar o calor. Lá é o inverso, lá eles usam o sistema de aquecimento para conseguir então suportar o frio extremo que o país enfrenta em determinados períodos do ano. Então a questão é, como os ucranianos vão lidar com essa situação? Será que com isso vai haver uma pressão da população ucraniana então contra o seu governo? Então vale ressaltar, pessoal, que o atual presidente da Ucrânia não fez a eleição nesse ano de 2024, que estava prevista então aí para o meio do ano. E com essa guerra, o Zelensky então, ele não fazendo eleição, ele prorrogou então essa eleição, não marcou data ainda, o que gera então questionamentos aí, então pela Rússia e outros países também, alegando que ele não está fazendo eleição para se perpetuar no poder, mesmo sem eleição. Então, outro fator questionável também aí, por alguns países e até opositores locais, é que Zelensky, ele baniu, então, os outros partidos do país. Então, ele tornou, assim, inviável a organização de opositores numa disputa para a próxima eleição. Ou seja, poderemos talvez ter eleição com um candidato indicado pelo atual presidente para concorrer contra ele, ou também, talvez, não ter concorrentes, então, contra ele nessa eleição, que ainda não tem data e nem horário marcado, então, aí. Já era para ter acontecido, então. E vamos falar sobre os detalhes do ataque, então, aí, que teve nesse Natal. O que aconteceu de verdade nesses ataques da Rússia contra então, a Ucrânia? Então, o Putin, ele disparou mísseis e drones que atingiram regiões como Poltava, Kirovohrad e Kharkiv. Foram os locais atingidos por mísseis e drones russos. Então, quais foram seus impactos aí nesse conflito? Tivemos corte de energia em larga escala, então. Também tivemos muitos danos às usinas hidrelétricas daquele país. Lembrando, pessoal, que este é o 13º ataque direcionado às bases energéticas ucranianas, somente nesse ano de 2024. Então, ampliando assim a crise humanitária e dificultando a sobrevivência nesse inverno rigoroso que eles já estão enfrentando nesse momento naquele país. Então, e a reação da Ucrânia e da comunidade internacional? Qual que foi a reação da Ucrânia e da comunidade internacional perante a isso? A declaração de Zelensky, ela classificou o ataque, então, como desumano e prometeu, então, continuar resistindo e restabelecendo os serviços em breve. Isso é o que ele prometeu para a população. E falar agora sobre a resposta, na verdade, falar sobre a resposta internacional a esse ocorrido.
Então, a comunidade internacional, ela pode estar colocando nos próximos dias, então, sanções adicionais, então, à Rússia, que pode ser discutida nos próximos dias ou meses. Mas não acredito que a comunidade internacional possa, então, entrar diretamente na guerra. O máximo que deve fazer é continuar de forma indiretamente e, então, com isso, o máximo que eles devem fazer é continuar, então, indiretamente, enviando armas à Ucrânia, porque os Estados Unidos e a União Europeia entrar nesse confronto direto com a Rússia pode ocasionar, então, aí uma terceira guerra mundial e ninguém, então, vai querer se arriscar a entrar nesse nível que está a guerra nesse momento contra uma potência nuclear, que é a Rússia. Então, o envio de ajuda humanitária e equipamentos para o reparo da rede elétrica podem ser uma alternativa, então, para esses países que estão ajudando a Ucrânia. Então, ou como forma deles estar resolvendo parcialmente esses problemas que a Ucrânia vem enfrentando nessa guerra. Então, o mundo, então, ele assistiu com preocupação essa outra escalada em pleno Natal, enquanto a Ucrânia enfrentava mais uma noite de destruição, mas a solidariedade internacional continua sendo um ponto crucial, então, aí, para que a Rússia não vença a Ucrânia em poucos dias ou como meses, como se imaginava inicialmente. Está tendo a resistência aí por causa da ajuda desses países que vem tendo, mesmo que indiretamente, ajudando então a Ucrânia. Então, quais serão os impactos na Ucrânia e no mundo diante disso? Vamos falar agora então das consequências. Vamos falar primeiro sobre as consequências internas. As consequências internas são milhões de pessoas vão ficar sem energia elétrica durante o inverno, que, como eu disse, é um frio muito extremo, muito rigoroso, que pode até levar à morte de muitas pessoas sem o devido aquecimento, então, em suas residências. Por isso o Putin atacou, então, lá. Então, hospitais também, escolas, abrigos ficarão em risco, já que pode dificultar o socorro e também o tratamento de pacientes em meio, então, a esse frio extremo aí, onde eles precisam muito dessa energia que foi cortada lá com esses ataques. Então, quais são as consequências globais? Agora nós vamos falar. As consequências globais pode ser a alta nos preços de energia, que poderá ocorrer de imediato e também a curto e médio e longo prazo aí também, né? Então, e a incerteza sobre o abastecimento europeu para garantir a sobrevivência de muitas pessoas. Então, pessoal, a guerra ela não é apenas no campo de batalha, mas também uma luta aí também pela sobrevivência da população ucraniana, diante das muitas adversidades já encontradas durante então essa guerra aí. Então, a estratégia da Rússia e resposta militar. Vamos falar agora sobre a estratégia da Rússia e resposta militar. Porque a Rússia mira a infraestrutura energética da Ucrânia. Estratégia de guerra. Então, a Rússia ela visa então aí colapsar os sistemas básicos da Ucrânia para enfraquecer a moral do governo junto então à população local, que vai a partir disso a sua necessidade essencial, que é a sua sobrevivência em risco então aí com essa situação ocorrida agora. Vamos falar agora da defesa ucraniana. A Ucrânia obteve, então, sucesso em interceptar muitos dos mísseis e drones que foram disparados até agora lá, mas não foi o suficiente, então, aí, para barrar esses que vêm causando muita destruição no seu território. A estratégia russa não é nova, mas ela enfrenta, então, aí, a resiliência ucraniana, apoiada por tecnologias e inteligência do Ocidente, que vem ajudando a Ucrânia, então, aí nesse caso. Os ataques como esse mostram a brutalidade da guerra, mas deixar claro também que isso é normal num conflito, pessoal. Lembrando que também não existe bonzinho numa guerra, e cada um usa sua tática e ataques que acharem, então, necessários. Isso vai, então, de ataques físicos e até uma guerra de informação, que muitos usam aí para demonstrar força. Então, obrigado por acompanhar até aqui. Pedir que se inscreva então aqui no canal, deixar o seu like, o seu joinha aí e o comentário de qual cidade que você está assistindo esse vídeo
E até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreva no canal. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.